Bom dia, pessoal. Bom dia. Sextou finalmente, final de uma semana muito trabalhosa para nós jornalistas e muito difícil de entender para você que não é jornalista e fica recebendo as nossas informações, não é não? Com a ampliação das divergências entre Brasil e Estados Unidos, a quinta-feira de ontem foi selada por uma manifestação absolutamente mentirosa do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizendo que o Brasil é um dos piores países do mundo nas relações comerciais com os Estados Unidos. Isso absolutamente não é verdade, e a prova disso é que números do próprio Departamento do Tesouro norte-americano comprovam que a relação é superavitária para os Estados Unidos. Quer dizer, temos aqui uma condição muito diferente daquela descrita pelo Trump, né? Mas ele faz isso para quê? Para justificar o pacote de maldades que tem outros sócios, entre eles o bolsonarismo, né? Que se interessa pela aplicação de sanções, e também, dentro dos Estados Unidos, aqueles que não querem de jeito nenhum que o dólar perca a sua hegemonia como âncora de contratos internacionais, né? O que na prática, no mundo inteiro, já está acontecendo desde que o bloco europeu criou a sua própria moeda, fundindo, né, praticamente a economia dos vários países que integram o bloco europeu. E isso vem se disseminando pelo mundo nos últimos anos, com as tentativas cada vez mais frequentes de países em negociação direta não lastrearem mais os contatos pelo dólar, o que apavora os Estados Unidos, né, que desde 1944 detém a hegemonia, né, dos valores globais e detém a hegemonia dessa condição de âncora de todo contrato comercial que é feito por aí, passando tudo por dentro de uma rede chamada SWIFT. Gente, olha, a sexta-feira começa com informações de que o Trump vai se reunir com o Putin no Alasca e também com Zelensky, né? E isso já está sendo entendido como mais uma vitória de Putin nesse cenário estratégico, nos bastidores dessa guerra que não tem fim, que não acaba, né? E eu vou lembrar para vocês que o Trump, logo que foi eleito, aliás, antes ainda de ser eleito na campanha, falou, em 2 semanas acabo com essa guerra aí. Não só não acabou, como a intensidade, né, das batalhas vem sendo amplificada, principalmente pelo lado da Rússia. Então, o nosso programa hoje gira em torno desses 2 temas, né, da tentativa brasileira aqui de mitigar as ameaças dos Estados Unidos, de tentar resolver o problema dos setores que vão ficar prejudicados com a imposição dessa sobretaxa brutal de 50%, né? Antes de começar, no entanto, a falar de política, vamos falar um pouquinho de futebol. Tem gente hoje que está em festa aqui no estúdio do ICL, viu? Porque ontem teve uma chuva de gols lá do Palmeiras. Não é isso, Alex? Bom dia. Bom dia, Panunzo. Bom dia, comunidade. Sextamos. Não, fiquei frustrado. Já vou Por te falar quê? por quê. Abre essa blusa para mostrar pro pessoal o que tem aí embaixo. Aí, ó. O guarda-roupa do Alex, assim, tem 52 camisetas verdes do Palmeiras. Sim, Fala, Alex. e uma branca. Ontem foi uma noite muito feliz pra mim, Panunzo. O Palmeiras, logo no primeiro tempo, já abriu uns 3-0 contra o Universitário lá no Peru. E praticamente, Panunzo, a gente é o primeiro classificado para as oitavas de finais. Ontem eu nem comemorei muito porque já tô acostumado com a Libertadores, então foi uma noite mais tranquila pra mim, que eu tô com voz normalmente aqui, Panunzo. Eu vou provocar, tá? O problema seria se fosse o Mundial, né? Sim, aí lascou. Ainda bem que eu tava de férias no Mundial, senão eu ia aparecer aqui bem tristinho. A gente pensou bastante, falamos inclusive isso aqui no ar no dia. Ô Alex, Sim. o que mais que tivemos? Tivemos 4-0 do Palmeiras, então, um jogão espetacular para os palmeirenses ontem, né? Sim. Mas esse time também é bem meia boca, não é não? Então, Panunzo, esse time é um dos maiores do Peru. É ele e o Sporting Cristal. Ele, nessa temporada, ele tava 12 jogos sem perder e tava na sequência de 7 jogos ganhando e fazendo gols. Ele tava com a média de gols em 2,25 gols. Olha. Não é um grande time conhecido aqui no continente sul-americano, porém, lá no Peru ele é um dos maiores, se não o maior clube peruano, Panunzo. É o Palmeiras do Peru, é isso? Isso, é o Real Madrid do Peru. O Real Madrid do Peru. Sim. Tá bom. E o que mais que nós tivemos? Então, Botafogo jogou? Oi? Botafogo jogou também. Isso, Panunzo. Ontem, 7 horas da noite, Botafogo e LDU, lá no Newton Santos. O Arthur fez um gol, Panunzo, com 15 segundos de jogo.
Aí nisso eu pensei, vai ser uns 2-0, 3, porém esse resultado se manteve até o final. E é meio ruim porque o Botafogo vai quinta-feira que vem lá no Equador decidir fora de casa. Então se ele tivesse feito 2-0, 3-0, ele já poderia ter adiantado assim, encaminhado a vaga para a próxima fase. Porém eu achei esse resultado de 1-0 um pouco abaixo pelo elenco e pelo time do Botafogo. E o Botafogo está classificado também para as oitavas? Então, não, esse 1-0 meio que deixa em aberto o jogo de volta ainda. O Palmeiras, Panuso, foi o único jogo que teve mais de 1 gol de diferença. Então, é o time que está praticamente classificado. Os outros 7 confrontos meio que estão abertos, não tem nada definido ainda. Muito bom. Eu não quero agorar nada não, tá? E eu acho até que os palmeirenses estão precisando mesmo de uma vitória. Mas quando você tem Palmeiras e Botafogo seguindo juntos, né? Pela tabela do campeonato, no Mundial não deu muito certo, nem para um nem para outro, né, Alex? Sim, Panuso, lembrando que domingo, 7 horas da noite, tem a revanche Palmeiras e Botafogo lá no Rio de Janeiro. Então eu espero que a gente tenha repetido o placar do Mundial. 1-0, tá ótimo. Bom, gente, mas hoje é isso. O Alex, então, tá feliz, o que importa é isso. O programa vai ser maravilhoso aqui, né? Vocês vão ver que não vai ter nenhum errinho, nem da minha parte aqui. Todo mundo sob a influência, o signo palmeirense do Alex, tá? Isso mesmo, Panuso. Bom programa e sextamos. Um abraço para você. Sextamos, graças a Deus. Pessoal, vamos começar com a meteorologia? Desde já hoje eu vou inverter aqui. Primeiro eu vou dar uma noticinha para vocês, depois eu mostro o mapa do INMET, tá bom? Nós estamos aqui padecendo de frio, né, no centro-sul do país. O inverno é um inverno bastante frio, são muitas ondas de frio seguidas, muitas frentes frias passando por aqui, e temperaturas aí na casa dos 10 graus, até abaixo disso, então tá frio, o pessoal começa a reclamar, pô, mas esse frio não vai embora? Enquanto isso, lá no hemisfério norte, a coisa é diferente, tá? Onda de calor, tá campeando lá. E nós temos hoje essa notícia aí no UOL, de que a mudança climática aumentou em 2 graus Celsius a onda de calor no norte da Europa. A gente vê aqui, ó, beiras de rio, praias, lotados de gente, né? Eles têm espaços públicos aos quais acorre a população em grande número nesses verões abrasadores lá no hemisfério norte, né? E o que nos diz aqui a reportagem do UOL? Mudança climática levou em quase 2 graus Celsius a recente onda de calor que afetou o norte da Europa, desafiando os ecossistemas e os criadores de renas em uma região pouco equipada para enfrentar esse tipo de fenômeno. A Finlândia, a Noruega e a Suécia registraram um clima excepcionalmente quente durante essas semanas em julho, com temperaturas que ultrapassaram 30 graus. Isso lá na casa do Papai Noel, hein? No Polo Norte quase. 30 graus de temperatura, é mole? Quero ver o que vai acontecer aqui quando, né, terminar o inverno, que nós podemos chamar assim de rigoroso, pelo menos aqui no centro-sul do país, e vier, então, o calorão do verão, né? Tem gente falando aí que nós vamos ter sensações térmicas de 70 graus em algumas cidades do litoral brasileiro. Mas vamos lá. Continuando aqui com a reportagem, o calor persistente provocou desmaios durante eventos ao ar livre, saturou e superaqueceu hospitais, causou incêndios florestais, aumentou afogamentos e levou as renas a buscar sombra na cidade, segundo o relatório elaborado por 20 pesquisadores europeus. Então, o calor campeia lá na Europa, enquanto a gente vai curtindo esse friozinho de fim de inverno aqui no Brasil, né? E agora vamos ver a situação do tempo aqui no Brasil. Olha, mal uma frente fria acabou de passar, outra já vem subindo por aí. Por isso nós temos aqui no mapa do Instituto Nacional de Meteorologia, aqui no sul do país, olha, 2 alertas de geada. Um na região de Rio Grande, aqui no Rio Grande do Sul, e outro nas Serras Gaúcha e Catarinense. O que nos diz aqui um INMET? Geada, vamos ver aqui, olha, o início da meia-noite, de ontem até às 8 horas, daqui a pouco. Então, agora está no momento mais frio do dia nesse local aqui, né? É uma região bastante extensa, tá? Ó, Rio Grande e o Sudeste rio-grandense. Então, geada aqui estava previsto, depois a gente atualiza para saber se geou ou não. E vamos seguir aqui, olha, nas Serras Gaúcha e Catarinense é a mesma coisa. E aí, nesse interiorzão aqui do Brasil, na região do Cerrado brasileiro, né? Tem até a região da Araucária aqui, tem Mata Atlântica, tem tudo. Mas, enfim, subindo desde o centro do Paraná até o sul do estado do Amazonas, falta umidade no ar. Por quê? Porque nós estamos, né, no auge do inverno, onde a umidade do ar fica abaixo do índice crítico de 20%, recomendando que as pessoas
fiquem em casa ou fiquem quietas, pelo menos nos horários mais quentes do dia. Vamos ver aqui o que é que nos diz aqui o alerta de baixa umidade. Está especialmente colocado sobre o sul do Mato Grosso, nessa plaquinha. O INMET publica aviso iniciando em 14, do 8 às 13 horas, umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%, mas ainda com baixos índices de incêndios florestais, o que é bom, né? Porque em outros anos, em anos anteriores, né, a essa altura do campeonato, por exemplo, Pantanal já estava queimando, né? O país quebrava recordes de incêndio e no Cerrado a situação se degradava muito rapidamente. Vamos ver as temperaturas para a gente saber como é que foram as madrugadas geladas e como é que será o dia quente em muitos lugares do Brasil, tá? Vou diminuir aqui o tamanho da imagem para que você possa enxergar, porque senão não adianta nada, né? Vamos lá. Está aqui o mapa do INMET. Vou começar pelo Rio Grande do Sul. Temperatura foi de 11 da madrugada, vai chegar a 18. Em Florianópolis foi de 12, irá até 15, portanto um dia mais frio ainda do que ontem, que foi bastante frio. Em Curitiba, geladeira do Brasil, 7 graus Celsius de mínima na madrugada, 14 graus Celsius de máxima durante o dia. Também frio o dia por lá. Aqui em São Paulo, o dia começou com 9 graus, bem frio, e a temperatura só chega aos 19, mais ou menos como o dia de ontem, né? E no Rio de Janeiro tem carioca virando picolé, mínima de 14, que para eles é muito baixo, máxima de 24. Agora eu vou avisar, hein? Vocês aí que estão reclamando do frio no Rio de Janeiro, vão ter saudade desse inverno daqui a pouco, hein? Porque vem aí o verão turbinado pelo aquecimento global. Em Belo Horizonte, mínima de 13, máxima de 26. Brasília, de 15 a 28. Em Goiânia, de 16 a 33, né? Goiânia de novo esquentando. Em Campo Grande, mínima de 12, máxima de 29 graus, calor nas horas mais quentes do dia, tá bom? Essa é a temperatura. Bom, faltou falar que nós vamos ter chuvas intensas aqui próximo do estado de Roraima e Cabeça do Cachorro, na calha norte do Rio Amazonas. Poderá chover chuva moderada também na calha norte e nós vamos ter chuva de novo no litoral do Nordeste, especialmente nas cidades do Recife, de João Pessoa e também de Natal, tá? Tempo encoberto, chuva nesses locais aqui e também em Salvador, né, onde pode chuviscar lá, pode cair chuva moderada. Esta é a previsão do tempo para você, tá bom? Vamos para as notícias, que eu sei que você está esperando aí. Daqui a pouco é hora de ir para o batente, né? E você tem que estar bem informado para botar lá a discussão junto com seus colegas de trabalho sobre o que está acontecendo nesse mundão de meu Deus. E aqui eu vou mostrar para vocês a capa do nosso portal aqui do ICL, iclnoticias.com.br. Primeiro de tudo, acabou a fase de instrução processual e agora caminhamos para o efetivo julgamento do núcleo 1 da trama golpista. E quem é a estrela do núcleo 1? Jair Messias Bolsonaro. A nossa manchete dá conta aqui de que o ministro Alexandre de Moraes pediu que o julgamento de Jair Bolsonaro e dos aliados seja marcado. Vou ler outros destaques aqui para que você tenha uma ideia geral do noticiário, né? Ainda sobre esse assunto, essa manchete pequenininha aqui dá conta da defesa de Braga Neto, que expôs conexões que podem complicar a vida do golpista mor, Jair Bolsonaro. Um levantamento do Datafolha dizendo que mais de metade da população aprovam, mais de metade aprova, né, no caso, a prisão domiciliar do Bolsonaro e 53% aprovam as ações do ministro Alexandre de Moraes. Portanto, o que isso indica é um país profundamente dividido com relação a esses temas, né? Mas ainda com ampla aceitação do princípio de que o que está errado tem que ser punido, né? Olha, esse sujeito aqui, esse sujeito cuja cara ainda há de registrar, de simbolizar o mal em si, voltou à carga contra o Brasil. Não vou mostrar agora, mas ele falou tanta bobagem ontem para justificar o quê? Essas tarifas injustificáveis, né? A raivinha da punição do queridinho dele, Jair Bolsonaro, e também as investidas do Brasil como líder do Sul Global na tentativa de estabelecer um novo padrão de referência para transações entre empresas e entre países que não passem pelos Estados Unidos, o que faz com que esse cara se sinta profundamente ofendido. Mas ao invés de colocar o problema como o que ele faz? Ele vai para a televisão e mente. E ontem ele mentiu muito, nós vamos ver daqui a pouco. E a direita brasileira fazendo festa para esse tipo de aleivosia aqui. O que mais nós temos aqui?
Bolsa Família reduz em até 55, olha que notícia legal, olha, Bolsa Família reduz em até 55 as mortes por AIDS entre as mulheres em situação vulnerável, tá? Ainda uma informação sobre a futura chegada da vacina contra a herpes zoster. Aliás, todo mundo que tem mais de 50 anos deve tomar isso, hein? Meu irmão Pedro Paulo teve, foi horrível. E uma amiga lá em Uberlândia, Lisca, também teve, sofreu feito uma condenada. Então, se acautele. E daqui a pouco está no SUS, tá? Eu vou até ler para você aqui um trechinho dessa notícia, para gente saber quando vai acontecer, tá? Matéria que começa, matéria da agência pública, né? Que começa com um personagem dizendo que quase perdeu a visão do olho direito por causa dessa infecção, né? A vítima dessa doença é a Adriana Corsi. Ela fala, atingiu meu rosto, quase perdi a visão do olho direito. E esse seria apenas um dos quase 4 mil casos diagnosticados anualmente no Brasil dessa doença, que é provocada pelo herpes zoster, né? Que é o vírus da varicela, é o vírus varicela zoster. O mesmo da catapora. No entanto, esse episódio específico pode ser o momento-chave para que a vacina contra a doença, que hoje custa R$2.000 em redes privadas, seja finalmente distribuída pelo SUS. E aí a gente pensa, né? Não está acontecendo ainda, mas fatalmente vai acontecer, como aconteceu com as vacinas que já integram o calendário vacinal das crianças brasileiras e também dos adultos, com a vacina contra o HPV, que despertou uma polêmica na época, e o governo brasileiro vai com certeza incorporar esse medicamento ao coquetel de imunizantes do Ministério da Saúde, né? Quem é essa pessoa que ficou doente? É uma parlamentar, tá? É uma parlamentar eleita, o nome dela é Delegada Costa, nome de urna, deputada pelo PT de Goiás, e ela disse o seguinte, olha, eu já tinha idade para vacinar, mas não tive informação sobre a vacina, disse ela à agência pública. Estou fazendo agora exames porque parece que eu estou com sequelas, pontua parlamentar, que enfrentou nervos inflamados, rosto inchado, risco de danos neurológicos e ainda recebeu medicação intravenosa para conter a reativação desse vírus. E a matéria alerta aqui que para pessoas de mais de 50 anos, essa doença pode se apresentar em sua forma mais perigosa, uma vez que ela se aproveita da baixa imunidade do corpo quando então se manifesta. O levantamento feito pela Pública com base nos dados disponíveis no DataSUS mostra que 46,4% do total de internações por herpes zoster entre 2014 e 2024 foram de pessoas acima dessa idade, que também concentrou 86,5% de mortes pela doença, tá? Então, é uma doença que, além de sacrificar demais quem pega, ela também é capaz de trazer a morte. E a gente precisa ficar atento a isso. Então, se você tem condição, tome a vacina. Eu vou esperar ela chegar ao SUS, tá? Vou esperar chegar ao SUS. Nas redes sociais, diz aqui a reportagem, o ministro já aparece em vídeos publicados no Antigo X tratando a questão como uma prioridade da pasta. É uma vacina de boa qualidade, mas é muito difícil as pessoas terem acesso. Muita gente não sabe da existência dela. Pode ter certeza, é uma prioridade nossa, enquanto ministro da Saúde, que essa vacina possa estar no Sul, disse o ministro Padilha. No entanto, o Ministério ainda não estabeleceu um prazo para isso, tá? Não estabeleceu. A reportagem encerra dizendo aqui que em 2024 o Brasil registrou o maior número de internações por herpes zoster em pessoas com mais de 50 anos. Foram 2.600 casos, um desses foi do meu irmão, o outro foi da Lisca, minha amiga que eu falei para vocês lá de Uberlândia. Ambos sofreram muito e são entusiastas muito quentes da vacina, tá bom? Já sabemos disso, vamos para frente? Então, deixa eu falar mais uma coisinha aqui da área da saúde. Nós falamos do Padilha aqui agora de herpes zoster, né? E o Padilha foi alvo dos achaques do Trump lá nos Estados Unidos, que agora, por ordem do secretário de Estado dele, o Marco Rubio, mandou sacanear o pessoal do quê? Do programa Mais Médicos, né? Esse programa maravilhoso que levou médicos pela primeira vez na vida aos rincões do país, aos grotões do país, aos igarapés, né? A população ribeirinha, as aldeias indígenas. Isso tudo deixa o mundo encantado com isso que o Brasil construiu, que é o nosso grande patrimônio aqui, o SUS, né? Que além de tudo, nos agrega uma marca de humanidade, né? E o ministro Padilha, enquanto vinha sendo atacado pelos Estados Unidos, demonstrou que não estava nem aí, apareceu feliz da vida na internet, e vou pedir para o Alex que coloque aí na agulha para a gente o vídeo, anunciando que agora o governo vai distribuir camisinhas
que são menos difíceis de usar e que podem dar até mais prazer sexual para tentar estimular a população, os 60% que não usam camisinha de jeito nenhum em relações sexuais, a aderir ao preservativo. Vamos ver o que disse o Padilha ao lançar essa campanha das camisinhas. O anúncio que tá todo mundo esperando. TS. Não de Taylor Swift. Texturizada e Sensitive, as duas novas camisinhas no SUS. Tem novidade na playlist da prevenção. E olha, isso é muito importante, porque 60% da população adulta no Brasil não usa camisinha nas relações sexuais. Então, tudo que a gente puder colocar disponível no SUS para incentivar as pessoas a usar camisinha, nós faremos, porque isso previne infecções sexualmente transmissíveis. Então, vamos se proteger, gente. Camisinha no SUS é menos custo para a saúde e mais vida para o Brasil. Legal, né? Esse vídeo aí, bem humorado, e depois numa data muito interessante, porque enquanto o Trump tenta, né, fazer com que ele se desespere, aparece o ministro super bem humorado falando de camisinha texturizada, né? Tomara que a população adira a isso, porque afinal de contas o Brasil tem índices muito importantes de infecção por AIDS, né? Mas vamos voltar ao ICL agora, porque eu quero mostrar para vocês a manchete principal do nosso portal aqui. Eu vou até colocar aqui, pode pôr, Alex, põe no ar aí. Olha a carinha do pastor Malafaia, gente, que tadinho. Tá, agora foi indiciado pela Polícia Federal no inquérito que está investigando a ação do Eduardo Bolsonaro e também do Bolsonaro, né? Olha que notícia boa, demorou, né? Porque esse cara há muito tempo que já não fala nada sobre religião. Antes já havia abandonado o Novo Testamento, agora nem o Velho mais o motiva. E ele virou o grande porta-voz, a garganta profunda do golpismo e do bolsonarismo. A ocupação dele hoje é essa, né? Então, temos a informação, vou ler para vocês aqui. Investigado é a manchete. O Chico, nosso editor aqui do site, é espetacular. Ele consegue em uma única palavra se fazer entender e cravar o assunto, né? A reportagem no nosso portal diz que a Polícia Federal incluiu o Silas Malafaia no inquérito que investiga o ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro e também o vigarista do Paulo Figueiredo lá nos Estados Unidos, porque não tem outra palavra. Esse cara não tem profissão, tá? Ele era empresário do setor imobiliário aqui no Brasil, fez um empreendimento que lesou um monte de gente, está cheio de pepinos judiciais para ele resolver aqui. Ele se mandou para os Estados Unidos, onde virou conspirador, o neto do ditador Figueiredo, né? Ou seja, quem sai aos seus não degenera e também não regenera. Informação foi dada em primeira mão aqui pelo portal do ICL Notícias. O caso, que foi aberto em maio, e quem é que está na relatoria? Adivinha. Não vou nem falar, você passa as contas aí na sua cabeça. Quem é o ministro que está prevento para esses assuntos aqui, né? Então, esse ministro, esse caso tocado por esse ministro, né, apura se o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo estão ou não fazendo uma campanha infamante de traição à pátria, né? Malafaia organizou o ato de apoio a Bolsonaro em 3 de agosto, no qual o ex-presidente participou de vídeo transmitido em redes sociais de terceiros. Essa aparição resultou no dia seguinte na declaração de prisão domiciliar do presidente. Moraes decidiu abrir o inquérito depois que ministros do tribunal se queixaram que consideram falta de ações do Itamaraty na escalada de investidas do governo americano contra a corte, né? E na avaliação de parte dos magistrados do Supremo, essas ameaças mereceriam um posicionamento um pouco mais duro. As condutas investigadas incluem coação em curso de processo, obstrução de investigação e segue por aí, tá? É uma lista impressionante. Um dos crimes citados nessa representação é o de coação no curso de processo. Ele está previsto no artigo 344 do Código Penal, o mesmo, né, no qual se enquadra Bolsonaro em tantos outros artigos. A especificidade do caso, entretanto, pode dificultar o enquadramento na opinião de alguns especialistas. O texto também fala sobre promover, constituir, financiar ou integrar a organização criminosa e cita penas para quem impede ou embaraça a investigação. Bom, agora eu vou atravessar um pouquinho aqui para mostrar para vocês que o esforço dos Estados Unidos para tentar criar instabilidade aqui dentro continua, né? Com manifestações
de hostilidade. O Alex está me informando aqui que o Padilha vai estar no N1, tá? Então, vamos conversar com ele daqui a pouco. Bom, vamos lá, voltando aqui para o assunto. Os Estados Unidos têm tido uma atuação muito importante. Aliás, isso aqui, o Marco Rubio, o secretário de Estado americano, ele é filho de cubanos americanos, gente que foi tocada de Cuba porque fazia parte da aristocracia do Fulgêncio Batista, né? E que acabou sendo despojado das suas posses e se mandou para os Estados Unidos, fizeram a vida. Esses caras odeiam qualquer coisa que se refira à esquerda. Isso pode justificar as ações, inclusive, desse Marco Rubio. Nos anos 60, 70, havia uma rede de conspiradores cubano-americanos no sul da Flórida que fazia uma coisa muito parecida com o que acontece hoje pela internet com o Brasil. Eles fretavam aviões nos Estados Unidos, ou tinham aviões próprios, voavam as 60 milhas que separam a Flórida de Cuba e lá faziam panfletagens, inclusive instruíam atos terroristas que depois eram perpetrados para tentar minar o regime cubano, né? E houve uma rede de agentes de Cuba chamada Rede WASP, Rede Vespa, que isso ficou muito bem descrito no livro do Fernando Moraes sobre a atuação dessa Rede WASP. Mas essa história de panfletar contra o regime ficou na memória e na cultura dessa direita americana, né? E o que eles estão fazendo agora já não há mais avião nem panfleto, porque agora existe a internet. E a internet tem sido o grande cavalo de Troia dessa ofensiva americana contra as democracias aqui no sul do continente. E ontem a Embaixada dos Estados Unidos voltou à carga. Eles têm sido extremamente indelicados e atrevidos, né? Vou mostrar aqui para vocês o bilhetim de ontem dessa Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. O Alex vai mostrar para a gente, tá aí na sua tela. O que nos diz aí esse órgão conspirador, né? Esse órgão intrometido em assuntos que não deveria, dos quais não deveria participar, mas eles insistem. Leia aqui comigo, olha. Os Estados Unidos permanecem firmes ao lado do povo cubano, como se eles não tivessem impondo, né, há décadas um embargo que sacrifica, mas sacrifica muito, inclusive levando a um regime de fome coletiva em Cuba, né? Com o seu embargo lá. Mas ele está dizendo que os Estados Unidos permanecem ao lado do povo cubano. Ontem tomamos medidas para revogar vistos e impor restrições de visto a vários funcionários do governo brasileiro e ex-funcionários da OPAS envolvidos com o esquema, abre aspas, coercitivo e explorador de mão de obra do regime cubano. O trabalho forçado e exploração não tem lugar no mundo moderno, a responsabilização começa aqui. É mais uma mensagem prepotente e arrogante dessa embaixada que se transformou num comitê golpista, né? Num braço auxiliar do bolsonarismo no Brasil. E o Trump foi para a televisão falar mal do Brasil. Mas antes de falar do Trump, eu quero mostrar para vocês outra manifestação atrevida dessa espelunca chamada Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Bota na tela para a gente. Peraí, não está na tela aí, Alex. Vou botar para você. Pronto, pode botar no ar. Olha só a impiedade e iniquidade dos caras. Publica uma foto aí de uma mulher grávida, tendo como pano de fundo a bandeira americana e um emblema aqui. Um emblema mal criado dessa gente mal educada de lá. Negaremos seu visto se acreditarmos que o seu principal objetivo de viagem é dar à luz aos Estados Unidos ou obter a cidadania americana para o seu filho. É uma campanha da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, afrontando a maternidade das mulheres brasileiras e, mais uma vez, se colocando como um antagonista do bom senso e da delicadeza, tá? A Embaixada dos Estados Unidos, para piorar tudo, ainda botou esse bilhetinho aí em cima, olha. Viajar para os Estados Unidos com o principal objetivo de dar à luz para que seu filho obtenha a cidadania americana não é permitido. Oficiais consultores vão negar o seu pedido de visto caso haja indício de que esta é a sua intenção. Como se a mulher brasileira fosse uma vagabunda que vai para aquele suplício daquele país para ter filhos com a nacionalidade americana, o que não é verdade. Eles não têm um SUS lá, como nós temos aqui, para amparar a mulher e a maternidade quando é o caso. Lá nos Estados Unidos, quem tem um filho, muitas vezes, fica inviabilizado financeiramente para o resto da vida se não tiver um seguro de saúde. Então isso aqui é só uma peça de achaque mesmo, sabe? Não tem sentido prático nenhum. Duvido que alguma mulher brasileira hoje, grávida, se dispõe a entrar num avião e parar lá na terra do Alaranjado
para ter um filho americano, porque hoje ser americano, nascido em território americano, não é vantagem nenhuma para ninguém, né? Não é vantagem nenhuma para ninguém. Então é só uma peça de ataque mesmo. E por falar nisso, nós tivemos uma redução muito grande no número de vistos emitidos para passageiros brasileiros. Nós tivemos uma redução de 25%. Deixa eu ver se eu acho aqui essa reportagem para vocês, porque é importante anotar que os brasileiros não estão indo como iam aos Estados Unidos. E olha, os Estados Unidos estão reclamando disso, tá? Por quê? Porque eles precisam do turismo. Eles tiveram esse fenômeno de pessoas que não vão mais, que deixaram de ir para lá por causa do fascismo que se instalou, é algo que chama a atenção do mundo, no mundo inteiro. Muita gente que pretendia ir para lá a passeio, ou então até como imigrante mesmo, para tentar a vida lá, desistiu de fazer isso diante das atrocidades que a gente tem visto na política imigratória do Trump, né? Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso lá em Washington, tá? Mas o número de vistos caiu 25%, ou seja, de cada 4 brasileiros que tensionavam ir aos Estados Unidos, um deles já desistiu, né? Não sei os outros 3 o que vão fazer, porque visto não é viagem. Talvez haja muito mais gente do que isso adiando a ida aos Estados Unidos, cancelando as férias na Disney, as viagens de turismo à Flórida, né? As visitas a Nova York, enfim. Não está fácil encontrar um motivo para ir para lá. Muito mais sabendo que a pessoa, quando chega lá na imigração, pode ser mandada embora da forma mais humilhante possível, algemada e tudo mais. Isso pode acontecer com qualquer um. Eles vão investigar as redes sociais, eles vão fazer o possível para que você não entre em território americano, tá bom? Bom, é isso aí. Então, só para terminar esse assunto, eu vi um levantamento feito pelas organizações de turismo nos Estados Unidos. O prejuízo nesses primeiros meses de antipatia trumpista é muito grande, são 12 bilhões e meio de dólares, pelo menos que o setor do turismo deixou de arrecadar com a fuga de turistas, tá bom? Vamos voltar aqui para o Brasil. O que poderia acontecer para procrastinar, como medida para tentar fazer com que o Bolsonaro fosse julgado só no ano que vem? Né? Uma medida que poderia acontecer caso algum ministro do Supremo fizesse a má figura, se desse assim, ao desplante de pedir vista de um processo de que todos estão muito cientes na primeira turma, que é onde vai acontecer o julgamento. Mas essa é uma hipótese sobre a qual tem se especulado. Por quê? Porque está chegando a hora, né? E o clima no Supremo, ontem, por exemplo, chegou ao paroxismo lá. Teve até uma disputa verbal lá ontem entre o Barroso e o Fux, né? Que cada vez mais está próximo do campo bolsonarista, dessa vez sem relação com a relatoria dos casos do bolsonarismo, mas por causa de uma outra questão que daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Mas a hipótese que está sendo cogitada é essa hipótese de que o Bolsonaro possa ser beneficiado por algum ministro, esse ministro seria o Fux, né? Pedindo vista do inquérito para devolver daí a 3 meses, o que levaria o julgamento e especialmente o cumprimento da sentença para o ano eleitoral, e isso traria muita complicação. Hoje, na Folha de São Paulo, nós temos uma reportagem falando sobre isso. Olha, qual seria a consequência de um pedido de vista como esse? E a análise que o jornal faz é de que teria baixo impacto, principalmente para o maior interessado nisso, que é o Bolsonaro. Por isso essa manchete, pedido de vista no Supremo teria impacto jurídico restrito para Bolsonaro, dizem os especialistas. Vou ler aqui um trechinho para você, depois você procura o restante no site da Folha de São Paulo, a matéria está lá aberta para qualquer um. Um eventual pedido de vista de algum ministro da primeira turma do Supremo no julgamento sobre a trama golpista poderia arrastar a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro por alguns meses e retardar a potencial ida do Bolsonaro para o regime fechado. Só que não traria mudanças significativas na situação jurídica do ex-presidente, segundo especialistas que a Folha ouviu. Eles avaliam o pedido de vista como um recurso que por si só não significaria vantagem nem desvantagem para o réu, embora haja impacto político. O processo em que Bolsonaro e outros 7 réus são acusados de tentativa de golpe de Estado ocorrido em 2022 teve a apresentação das alegações finais na quarta-feira. E a data do julgamento ainda está por ser marcada, provavelmente ele acontecerá em setembro. Esse pedido de vista é acionado pelo juiz quando este quer mais tempo
para analisar um caso. O instrumento já foi utilizado inadequadamente para retardar processos judiciais, uma vez que não havia nenhum prazo limitando, né, essa possibilidade para os membros do Supremo. Desde 2022, no entanto, o ministro do Supremo que pedir vista dos autos tem até 90 dias para devolver o processo, a fim de dar prosseguimento à votação. Segundo o regimento interno da Corte, a contagem ocorre a partir da data da publicação da ata de julgamento. Aí o prazo ficaria suspenso durante o recesso e as férias. E, além disso, pode ser prorrogado por um igual período mediante uma manifestação expressa do ministro vistor ao presidente do respectivo colegiado, diz o texto. Mas pegaria mal para burro, né? Alguém que se disponha a fazer esse tipo de manobra, para quê? Para agravar a situação política no Brasil, com a repercussão política que esse caso tem, para beneficiar alguém que sabidamente conspirou contra as instituições brasileiras. E até admite isso. No entanto, diz que apenas cogitou, quando todas as provas e todos os indícios levam ao fato inquestionável de que houve sim mobilização de agentes, uso de meios, como por exemplo carros e armas e munições, e homens que pertenciam à estrutura do comando do golpe, tá bom? Então não teria sentido retardar esse processo. No entanto, se no plano jurídico isso não gera consequências, isso geraria consequências no campo político. E é justamente no campo político que a defesa desses réus, que não tem como se defender das acusações a partir das provas amealhadas pela Procuradoria-Geral da República, é nisso que eles se fixam. Eles querem uma solução política, querem anistia, né, para tentar livrar o golpista da consequência que o golpe traz. Ainda falando sobre esse núcleo 1, né, que tem Bolsonaro, tem também Braga Neto. E a defesa do Braga Neto acabou complicando a situação do Bolsonaro, matéria que está hoje também aqui no site do ICL Notícias, tá? Vamos ver aqui, Kleber Lourenço, nosso querido Kleber que está lá na redação, chega às 6 da manhã aqui com um baita sanduíche na lancheira. As alegações finais apresentadas pelo general Walter Braga Neto na ação penal 2668, é essa ação do núcleo 1, contém trechos que, mesmo elaborados para absolvê-lo, reforçam ligações políticas e factuais com o ex-presidente Jair Bolsonaro. O documento mistura argumentos jurídicos e narrativos que podem se tornar peças-chave na estratégia acusatória contra o ex-presidente. Nas páginas 159 e 160, por exemplo, a defesa afirma há conexão com supostos atos praticados por ex-presidente, buscando justificar o julgamento no plenário. O reconhecimento dessas conexões cria um vínculo direto com Bolsonaro. Nas páginas 119 e 121, quando rebate a acusação sobre o grupo de WhatsApp Eleições 2022, a defesa confirma que nele circulou o arquivo Bolsonaro, ministro da Defesa, 6/11, semifinal DOC, e mensagens defendendo que Jair Bolsonaro teria vencido as eleições, o que é uma mentira absoluta, né, com 51,05% dos votos. O texto afirma, o grupo foi criado por Heinze e contou com a presença de Braga Neto, reforçando a relação política. E segue por aqui. Você pode ler essa reportagem sobre a situação do Braga Neto no nosso site iclnoticias.com.br, tá? Enquanto isso, as consequências já começam a chegar para alguns menos afortunados entre esses bolsonaristas, né? E temos aqui a manchete do G1 do Rio de Janeiro, dando conta de que o Silvinei Vasquez, né, aquele que tentou parar o trânsito de eleitores que iam do setor nordeste, do sertão do Nordeste, que iam votar no Lula, né, com as suas blitz eleitorais, ele começa já a pagar a conta. Foi condenado a pagar mais de R$500 mil por uso político da Polícia Rodoviária Federal nas eleições de 2022. Decisão unânime da Justiça do Rio de Janeiro, diz aqui o G1, que atende a um pedido do Ministério Público Federal e reconhece que o então dirigente utilizou a estrutura, os símbolos e a visibilidade da Polícia Rodoviária Federal para promover a candidatura do então presidente Jair Bolsonaro à reeleição em 2022. Silvinei ainda pode recorrer, mas já está condenadão, tá? E sobre as medidas que visam punir os agentes, né, os executores e os autores intelectuais desse golpe, a maioria da população brasileira aprova a aplicação de sanções. Está aqui também na manchete do ICL Notícias, Datafolha, 51% aprovam a prisão domiciliar de Bolsonaro e 53% as ações de Moraes. Quer dizer, é uma maioria muito apertada, né?
Maioria dentro da margem de erro, mas é uma maioria. E é bom saber que o Brasil tem pelo menos metade da sua população que percebem o estrago provocado por essas pessoas nas nossas instituições, ou a tentativa de estragar essas instituições. Aqui uma matéria da Folha Press, assinada pelo Igor Gello, da Folha, nos diz o seguinte: nova pesquisa dos Datafolha nos mostra esses números que vocês já viram aí. Foi o que aferiu o Instituto na segunda-feira e na terça, quando foi a campo, ouviu 2.002 pessoas com mais de 16 anos em 113 municípios do país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Participantes responderam a uma pergunta. A prisão domiciliar de Jair Bolsonaro foi decretada porque ele teria desobedecido a ordem de não usar as redes sociais ao ter participado de uma chamada de vídeo em uma manifestação. Que perguntinha longa essa também, em Datafolha. Em seu apoio, imagina o pesquisador, o entrevistador, chegando, com licença, posso fazer uma pergunta para você? Pode sim, senhor, rápido, viu? Tenho 2 minutos. A introdução da pergunta já vence o tempo. Então vamos lá. A prisão domiciliar foi decretada porque ele teria desobedecido a ordem de não usar redes sociais por ter participado de uma chamada de vídeo em uma manifestação em seu apoio e com ataques ao Supremo Tribunal Federal, foi transmitida por várias pessoas. Você, aí vem a pergunta, finalmente, depois desse introito, né? Você concorda ou discorda da decisão do ministro Alexandre de Moraes de decretar a prisão domiciliar de Bolsonaro por esses motivos? 51% concordaram, 42% discordaram, 3% nem concordaram nem discordaram e 4% não sabiam o que era isso. Agora eu vou dizer para vocês, essa pergunta aqui é uma pergunta bastante capciosa, né? Porque ela apresenta razões que não devem ser entendidas assim só a partir da compreensão literal desse fenômeno. Não foi uma chamada, foi a quebra de uma ordem judicial, foi a quebra de um bloqueio judicial. Foi por isso que o Bolsonaro ganhou a tornozeleira e depois foi parar em prisão domiciliar. Então, se o Datafolha quiser aferir de fato o que pensa o brasileiro sobre isso, tem que apresentar a razão objetiva, né? Não tergiversar sobre tecnicalidade de uma decisão que não foi essa colocada na pergunta. De qualquer maneira, apesar disso tudo, a população brasileira, em sua maioria, se manifestou favoravelmente à punição, à aplicação de punições. Pena que ainda seja uma maioria pequena, né? 1% a 3% da população. Mas isso vai aumentar com o passar do tempo. E por falar em bolsonarista que está enredado em problemas judiciais, a Carla Zambelli, né, que agora está aí dizendo que está em greve de fome, que está muito depauperada, que não tem dinheiro nem para comprar remédio, cujo pai não tem dinheiro nem para comer lá na Itália, onde foi para ver a filha, está tentando ainda gerar comoção no país, mas no plano judicial ela continua se ferrando bastante, né? Olha aí a manchete na tela para vocês. STF retoma julgamento de Zambelli sobre o porte de arma após pedido de vista. E é curioso ver como uma mulher que tem esta saúde, né? Saúde que lhe deu força suficiente para perseguir uma pessoa em São Paulo com arma em punho, como se fosse uma jagunça, hoje seja uma pessoa tão frágil lá na Itália. Coitadinha, né? E agora ela está reclamando da dureza do presídio na Itália. Diz que não quer mais ficar presa na Itália porque ela não conseguiu nada lá. E por uma ironia do destino, ela passou mal, pediu um médico particular, né? E aí a justiça italiana falou, médico particular não, você vai ser atendido por uma médica daqui mesmo. E quem era a médica? Uma médica cubana, por uma ironia do destino, né? Não se pode falar que a Itália fez isso por pura provocação. Mas vou voltar aqui para o que importa, que é o Supremo Tribunal Federal, que hoje está retomando o julgamento por essa cena que você viu aqui, essa cena indigesta aqui, né? Ela agindo como pistoleira, né? Zambelli é julgado por ter perseguido o jornalista Luan Araújo com uma arma. O episódio aconteceu em 2022 em São Paulo, no bairro dos Jardins, véspera do segundo turno das eleições. Cássio Nunes Marques pediu vista, mais tempo para análise do caso. No entanto, o Supremo já tinha maioria para condenar a deputada por porte ilegal de arma. Isso aqui aconteceu no dia da eleição, período em que é proibido portar arma no Brasil, tá? Então, por isso ela está sendo processada não só pelo porte ilegal, mas também pelo constrangimento ilegal desse eleitor. O relator do caso, o ministro Gilmar Mendes, votou por condenar a deputada a 5 anos e 3 meses de prisão. Então, ela somaria de penas até agora 15 anos e 3 meses de prisão. E foi acompanhada por Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Dias Toffoli, que também participaram
do voto pela condenação, mesmo com o pedido de Nunes Marques. Além de Nunes Marques, faltam os votos de outros 4 ministros, que são eles. Quem? Adivinha, tá? André Mendonça, Luiz Fux, o presidente Barroso e o Fachin, tá? O julgamento começa hoje no plenário virtual e vai até a próxima sexta-feira, portanto teremos uma semana, né? Os ministros terão então até as 23h59 para votar. É isso aí. Carla Zambelli vai se enrolando. Vamos falar agora sobre o... Eu vou usar essa palavra aqui, que uma amiga outro dia falou que palavra mais engraçada, e me pediu para usar uma outra, que eu daqui a pouco vou usar. Então eu falei atrabiliário, né? Mal-humorado, distímico. Ele voltou a falar do Brasil ontem. Bota para nós aí na tela, por favor, a manchete. Trump, né? Quem poderia ser? Criticando o Brasil e voltando a defender o Bolsonaro, o queridinho dele, numa entrevista lá na Casa Branca. O que ele disse? Que o Brasil é péssimo parceiro comercial. Tudo para sacanear o Brasil. E uma cachoeira, uma cascata de mentiras. Ao invés de ler a matéria, eu vou mostrar para você o que foi que ele falou. O Alex vai botar para a gente aqui um trecho dessa manifestação do atrabiliário presidente americano, que ontem, mais uma vez, voltou a defender o atrabiliário ex-presidente brasileiro. Bota para nós, Alex. We're doing better than any other country in the world right now. Brazil has been a horrible trading partner in terms of tariffs. As you know, they charge us tremendous tariffs, far, far more than we were charging them. We weren't charging anything, essentially. And Brazil has some very bad laws happening where they took a president and they put him in jail, or they're trying to jail him. And I happen to know the man, and I will tell you, I'm pretty good at people. I think he's an honest man. I think what they've done, this is this is really a political execution that they're trying to do with Bolsonaro. I think that's terrible. But they also treated us very badly as trading partners for many, many years. One of the worst countries on earth for that. They charged tremendous tariffs, and they made it very difficult to do anything. So now they're being charged 50% tariffs, and they're not happy, but that's the way it goes. A arrogância desse sujeito é um negócio que me deixa, assim, sensibilizado, sabe? E outra coisa, a maneira como ele embala, né, as suas decisões, informações absolutamente desconectadas da realidade, informações falsas. Ele vai para frente da televisão. Outra coisa, ele não tem ideia do que o Brasil é como parceiro comercial dos Estados Unidos, porque é tão falso tudo que ele diz, né, que só alguém muito, ou de muita má fé, ou muito desinformado é capaz de fazer afirmações como essa. Ah, eles são os piores do mundo nas tarifas e tudo mais. Mentira, mentira. A relação é superavitária para os Estados Unidos. Todo mundo sabe. Aqui no Brasil, acho que ninguém mais duvida disso. E lá nos Estados Unidos, essa informação também está bastante disseminada. Portanto, está aí a pressão, né? Pressão que se exerce no campo diplomático, no campo econômico e também no campo político. Por exemplo, com essa manifestação do Marco Rubio lá contra o Mais Médicos no Brasil. Agora, o curioso, né, é que os Estados Unidos não têm um sistema de previdência social como nós temos, um sistema de saúde como nós temos aqui no Brasil. E o pobre coitado do cidadão americano, quando é pego por uma doença e não tem condição de pagar um seguro de saúde, ele está, eu vou usar uma palavra aqui, literalmente arrombado para sempre, para sempre. Por quê? Ele vai entrar para a lista dos inadimplentes, vai ficar pelo menos 7 anos sem poder comprar nada. E olha, a economia americana é inteira baseada no endividamento pelo cartão de crédito. Eles compram tudo com cartão de crédito lá. Compram carro, compram gêneros do supermercado, enfim, tudo lá é cartão de crédito e o cidadão americano médio deve tudo que tem. Na média, né? Então imagina o que representa para alguém ser tornado inadimplente num sistema que privilegia o credor em detrimento do interesse do devedor e que tira dele praticamente toda a vida civil, né? É o que acontece lá. Agora, a pressão que ele está fazendo até agora não surtiu efeito nenhum no Brasil. Lei Magnitsky, tarifas, enfim, o jogo bruto dele. E essa campanha infamante que faz para tentar desestabilizar o governo brasileiro e para sabotar, porque essa é a palavra, a justiça brasileira. O último ataque usou o programa Mais Médicos, né? Nesse país que não tem previdência social. Nesse país em que ter um filho pode representar uma sentença de morte financeira para uma família inteira, né? E Cuba prestou grande serviço não só ao Brasil, mas a vários países africanos, a países europeus, como a Itália, por exemplo, né? Onde uma médica cubana acabou de atender a Carla Zambelli lá. E Cuba reafirmou
que vai manter os seus médicos trabalhando pelo mundo. Está aqui a manchete no Brasil de Fato. Cuba reafirma que manterá missões médicas no exterior, apesar das sanções dos Estados Unidos. Mais de 24 mil profissionais de saúde de Cuba seguem atendendo, olha, em quase 60 países. Ou seja, de cada 3 países da Terra, em um tem algum médico cubano cuidando da saúde da população. Vamos ler aqui um trechinho da reportagem. O governo cubano reafirmou que as suas missões médicas no exterior continuarão funcionando, apesar das novas sanções anunciadas pelos Estados Unidos. Por meio de uma conta oficial no X, o chanceler Bruno Rodrigues afirmou que a ilha continuará prestando serviço e destacou que esses programas são iniciativas legítimas de cooperação. Além disso, classificou as medidas estadunidenses como uma demonstração de que a imposição e a agressão são a nova doutrina da política externa dos Estados Unidos sob a administração republicana do ex-presidente Donald Trump. É isso aí. A gente espera que continue mesmo, né? Os médicos cubanos fizeram muito bem aqui no Brasil. E hoje, gente, para a gente não encerrar o programa sem falar sobre isso, nós vamos ter uma reunião de cúpula no Alasca, né? E lá o Trump e o Putin vão se encontrar e já está dando o que falar, inclusive na imprensa americana, essa coisa aqui, tá? Trump e Putin, aqui, matéria do Estadão por enquanto, Estadão. Trump e Putin se encontram no Alasca para a cúpula que pode selar o destino na guerra da Ucrânia. Mas não é assim que os jornais americanos estão vendo isso, tá? Como uma oportunidade de selar a guerra na Ucrânia, né? O que os jornais americanos estão dizendo é que o Putin, que é um sedutor, né, e é um autocrata típico, o Putin vai mais uma vez encebar lá, vai enrolar o Trump, vai ficar puxando o saco dele e vai conseguir postergar o fim dessa guerra insana que ele insiste em mover para subjugar os seus vizinhos ucranianos, né? A matéria do Estadão fala que pela primeira vez em 6 anos, os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia vão apertar a mão durante o encontro no Alasca. Nesta sexta-feira, é a primeira vez que Vladimir Putin pisa em terras americanas em 10 anos. O objetivo é discutir o futuro da guerra na Ucrânia, que já se arrasta por mais de 3 anos e que vive um momento de congelamento dos avanços no campo de batalha. O governo ucraniano, porém, não estará na mesa de negociação. O que sairá desse encontro de Putin com Trump é incerto. Analistas ouvidos pelo Estadão dizem que um acordo de paz é altamente improvável, mas um compromisso russo com um cessar-fogo temporário é uma possibilidade real. O problema com Trump é que você nunca sabe ao certo o que ele vai fazer, opina Stephen Wolff, que é cientista político alemão, especialista em segurança internacional e solução de conflitos. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui uma manchete aqui no Times, porque eu queria mostrar para vocês como é que a imprensa americana está tratando desse assunto. Então, vou abrir aqui mais uma aba aqui no meu navegador para botar o jornalão americano. Mudou já aqui a manchete. Olha, está aqui, ó. Vou colocar para vocês aqui. Bota aí para nós. Vamos ver aqui a matéria. Vamos lá. O que pode acontecer na reunião do Trump com o Putin, né? Uma rixa repentina, um impasse ou um primeiro passo em direção ao cessar-fogo são possíveis. Quer dizer, tudo é possível na cúpula de Alasca, enquanto os dois líderes ligam com questões espinhosas, como, por exemplo, o território da Ucrânia e a expansão da OTAN. O Times publicou matérias críticas dizendo que é uma derrota dos Estados Unidos e uma vitória do Trump só a realização dessa cúpula aqui, tá bom? Como o meu tempo está acabando e nós temos ainda um monte de coisas, quero dar uma notícia boa para você, tá? Olha só o impacto do Bolsa Família no Brasil. Programas de mitigação da desigualdade social no Brasil levam a resultados espetaculares como esse que você está vendo aí na sua tela. Bolsa Família reduziu em até 55% as mortes por AIDS entre as mulheres em situação vulnerável. O programa Bolsa Família foi associado a quedas significativas nos casos de morte por AIDS entre mulheres em situação de vulnerabilidade. A análise foi publicada pela revista Nature Human Behavior e foi coordenada pelo Instituto de Saúde Global de Barcelona, da Espanha, numa parceria com o Centro de Integração de Dados e Conhecimento para a Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo Cruz, e também com o Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia. Esse estudo abrangeu 12.300.000 mulheres de baixa renda, com dados de 2007 a 2015, e focou em mães e filhas de domicílios que foram beneficiadas pelo programa. Entre as filhas, o Bolsa Família teve ligado a uma queda de 47% na incidência da doença e de 55% na taxa de mortalidade. E entre as mães, a redução foi de 42% a 43%.
respectivamente. O impacto ainda foi maior entre mulheres que acumulam múltiplas vulnerabilidades. No caso das mães negras ou pardas, em extrema pobreza e com maior nível de escolaridade, a incidência caiu notáveis 56%, uma vitória, né, desses programas que visam mitigar as desigualdades e a pobreza no Brasil. Vamos lá, vamos continuar aqui. Nós estamos discutindo no Brasil agora, né, por conta da iniciativa do Felca, aquele youtuber que mandou muito bem com relação à sexualização e adultização de crianças, né? E a direita brasileira agora está petrificada porque perdeu a bandeira da pedofilia, assim como antes tinha perdido a bandeira do Pix, né? E assim como antes já tinha perdido a bandeira da democracia e da lisura, da honestidade, com as atrocidades cometidas contra o Código Penal pelo Bolsonaro. Mas agora nós estamos diante da condição inquestionável de que, se não houver uma regulação das redes sociais, uma regulação das big techs, né, a dispersão desse tipo de conteúdo, que é muito lucrativo, conteúdo de exploração infantil, sexualização de crianças, tudo isso não terá solução. E aí temos na Folha de São Paulo hoje essa manchete, provavelmente a última notícia do nosso Desperta de hoje. O projeto do Lula prevê uma suspensão por 2 meses sem decisão judicial, isso aqui vai dar muito pano para manga, tá? De redes que não removerem conteúdo ilícito. É uma proposta super extensa, mais de 60 artigos, que impõe regras para o funcionamento das big techs. É tudo o que a direita brasileira, que trabalha para essas big techs, né, e que se nutre delas para o seu projeto político, é tudo que a extrema-direita não quer ver. O projeto do governo Lula para a regulação das big techs estabelece uma escala de sanções que inclui advertências, multas e também a suspensão provisória de plataformas por até 2 meses, sem necessidade de decisão judicial. Segundo a proposta, o acesso a essas redes pode ser bloqueado por 30 dias, prorrogáveis por mais 30, em caso de descumprimento sucessivo de regras para detecção e remoção de conteúdos ilícitos que configurem crimes já tipificados no Código Penal e em outras leis. Depois disso, a suspensão dependeria de decisão judicial, né? A Folha viu a minuta do projeto e viu que isso aqui está lá previsto. Agora, vamos vir aqui para o plano da realidade. O que acontece quando alguém joga nas redes um conteúdo que é proibido por elas? Isso acontece muito no campo dos direitos autorais, né? A gente mesmo aqui tem o maior cuidado para não veicular conteúdos com direitos autorais de terceiros, porque senão o YouTube, a Meta, o Instagram, enfim, todas as redes dão um gancho, inclusive sepultam negócios que nascem dependentes desses meios, desses canais de comunicação. Então o regime com que eles tratam o usuário, eles não aceitam para si mesmos, essa é a condição. E por isso toda essa histeria aqui. Se a gente pudesse simplesmente banir redes sociais que não se comportam bem, como eles fazem com seus usuários, talvez o problema já tivesse resolvido. E nesse sentido, a medida é ótima, né? O que vai pegar aqui, eu conversei ontem com 2 pessoas sobre isso, é a questão de a decisão ser administrativa, tá? A direita brasileira não aceita nenhum tipo de punição. Então, muito menos uma punição administrativa, tá? Agora, se isso aqui mudar, se for a determinação for do judiciário, talvez o clima criado depois das denúncias do Felca ajude a impulsionar a aprovação desse projeto. Gente, olha, hoje é sexta, né? É um dia bom para a gente começar a desacelerar para o fim de semana. E eu vou lembrar aqui para vocês, disso que já está aqui no vídeo, ó, Como as Democracias Morrem, é uma entrevista, uma aula que o Daniel Ziblatt, que é um dos autores, junto com o Stephen Levitsky, desse livro espetacular chamado Como as Democracias Morrem, nós vamos transmitir isso no dia 28, na quinta-feira. Eu, se fosse você, não perderia, tá? Até porque o Daniel Ziblatt tem consigo conceitos que são muito importantes para compreender, por exemplo, a decadência atual da democracia americana, que tantas implicações trazem para a nossa vida, inclusive aqui no Brasil, né? Com sanção de ministros, com imposição de tarifas, essa coisa toda. Então, a decadência da democracia americana, algo impensável quando esse livro foi escrito, hein? Está acontecendo e pode ser muito bem compreendida nessa aula que o Daniel Ziblatt vai dar para a gente no dia 28. Então, se você quiser participar, e eu acho que você não deve perder, entra aqui no despertatcl.com.br e pega lá o seu convite, tá?
Vai ser dia 28, quinta-feira, às 8 horas da noite. Eu, por exemplo, não vou perder. Estou lá na plateia, porque o trabalho do Daniel Ziblatt e do Stephen Levitsky é algo que não se deve perder de vista nessa virada da extrema-direita mundial, tá bom? Bom fim de semana para você, juízo, só o necessário, e a gente se encontra aqui segunda-feira para saber o que sobrou do mundo depois do fim de semana. Tchau, obrigado pela sua audiência. Olha, esse é talvez um dos livros essenciais para qualquer pessoa entender a política no mundo hoje, da Hungria ao Brasil. O Daniel Ziblatt escreveu o best-seller Como as Democracias Morrem, traduzido em várias línguas e objeto de estudo de todas as grandes universidades do mundo todo. E ele vai dar uma aula exclusiva no ICL na quinta-feira, 28 de agosto, às 8 horas da noite. Não perca!